Glória a Deus, né? Amém. E dá a paz para o seu vizinho também, diga para ele a paz do Senhor, que Jesus te abençoe, né? Ô pastor, eu nem quero apertar a mão de ninguém que está o coronavírus aí, mas fica tranquilo que você não vai ficar infectado não, amém gente? Isso é um problema, né? É um problema hoje em dia e a OMS decretou urgência, né? Organização Mundial de Saúde, é uma pandemia, mas não é para tanta coisa, né, gente? Mas acaba que às vezes algumas pessoas ficam com medo até de sair em público mesmo, ou de alguma aglomeração. Mas ninguém aqui veio da China. Alguém veio da China, pessoal? Não? Da Itália, alguém vem? Da Itália é perigoso, né? Que é tudo italiano, né? Mas assim, ó, ali na porta, na livraria tem um tubo de álcool gel. Aqui atrás tem outro, né? E se não for suficiente, a gente põe você no chuveiro ali, tem um chuveirinho também, dá um banho ali de água e sabão, fica tranquilo. Amém, meus irmãos? Prudência é bom, temos que ter prudência, todos os cuidados de higiene possível, não por recomendação do Ministério da Saúde, mas porque isso aí acho que é padrão, né, de todos nós. Mas também não podemos deixar o medo tomar conta de nós, pessoal. Você sabe que Satanás trabalha com o medo. E ele vai botando medo nas pessoas, e as pessoas vão ficando com medo de sair de casa, com medo de qualquer outra coisa. Você veja que até à noite, por exemplo, nessas reuniões da noite, as pessoas têm medo, muitas delas de vir, por causa que é noite. Para ir no jogo ali, ninguém está com medo. Para no culto, às vezes, a pessoa tem medo. Né? E outras coisas mais que Satanás vai botando medo. Então prudência é bom, cuidado é bom, não vamos deixar, né, de nos cuidar, mas também não vamos deixar o medo tomar conta da gente, amém, meus irmãos? Eu quero ler com vocês o Salmo 143, versículo 10, para a gente orar aqui nessa noite, tá bom? Eles vão pôr aí para ajudar vocês, e quem tem a Bíblia acompanha conosco. Salmo 143, o versículo 10, a oração do rei Davi, e para mim é uma oração que nos ensina muitas coisas, e eu queria nessa oração dele aqui, tirar algumas lições para a nossa vida. Salmo 143, o verso 10 diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terreno plano. Amém? Vamos ler juntos, ó. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. O que é um terreno plano? É um caminho sem dificuldades, sem montes, né? Então Davi está pedindo que Deus guiasse ele por um terreno plano, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vai ficar aqui o Salmo e nós vamos estudando versículo a versículo aí. Que o Senhor fale conosco e nos abençoe, amém? Sente um pouquinho então, meus irmãos. E essa oração do rei Davi aqui meus irmãos, talvez uma das orações mais profundas da Bíblia. Por quê, gente? Porque essa aqui é a oração que ele faz, é a oração de um desesperado, é a oração do desespero. Eu não sei se vocês já oraram desesperados, quando já fez aquela oração do desespero, que você diz assim: Deus, me ajuda, me atende, me ouve. Já fez uma oração assim, meus irmãos? É a oração do desespero. Essa oração aqui é a oração do desesperado. Por que eu lhe digo isso? Porque está escrito no versículo 1, e vocês vão poder acompanhar, que ele faz assim na oração dele, verso 1: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos a minhas súplicas e responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Olha, vê se não é a oração de um desesperado. Veja bem, atende, Deus, ouve, Deus, responde-me, Deus. Não é quem está desesperado que faz uma oração assim? Sim ou não, pessoal? Imagina a gente orando aqui assim, ó, dizendo assim: Senhor,
ouve-me, Deus. Deus, me atende. Senhor, me ajuda. Essa é a oração do Davi aqui, de desesperado. Então eu estou chamando essa oração da oração do desespero. Quando o sujeito está com água no pescoço, quando a pessoa está assim, meus irmãos, sem ter para onde ir, ele faz essa oração a Deus. E quem esteve aqui na outra quarta passada, vocês devem lembrar que eu falei de quando Davi fugia do seu filho Absalão, e no caminho da fuga, a Bíblia diz que ele era apedrejado pelo Simei, e o Simei, além de atirar pedras, dizia: maldito Davi, eu te amaldiçoo, Davi que usurpou o trono do Saul. E ele ia praguejando e amaldiçoando o rei Davi. Pois esse salmo aqui, gente, segundo os estudiosos da Bíblia, foi justamente quando Davi fugia do seu filho, fugia do Absalão, foi justamente quando ele ia pelo caminho, e diz a Bíblia que ele ia descalço. Imagina a situação, descalço, fugindo, subindo uma ladeira depois do Rio Jordão, aparece um camarada chamado Simei, que nós vimos na outra quarta, para apedrejar ele, para tirar pedra nele. Ora, a oração do homem só podia ser essa. Imagina você nessa situação, teu filho te expulsa de casa, toma o teu trono, toma os teus bens, você foge descalço, no meio do caminho vem alguém te atira pedra, pragueja, amaldiçoa a tua vida. Bom, você só pode chegar no topo do monte e dizer assim: Deus, me ouve, Senhor, me responde, Senhor, me atende, em nome de Jesus. Entendendo isso, irmãos, a gente entende melhor o contexto da oração, amém? Uma oração de desespero, porque ele estava fugindo do seu filho, estava fugindo, tinha perdido o trono, perdido o reino, família, mulher, tudo ficou atrás, descalço, apedrejado, amaldiçoado pelos homens, não por Deus. Então, nessas horas, o rei Davi é que ele escreve esse salmo aqui de súplica ao Senhor, em que ele diz: Deus, eu não aguento mais, o Senhor tem que me ajudar. E é nessa hora que ele faz essa oração do versículo 1, em que ele diz 3 palavras aqui que demonstram o desespero dele: atende, Senhor, a minha oração. Depois ele diz: dá ouvidos, ó Deus, à minha oração. E depois ele diz: responde-me, Senhor, segundo a tua fidelidade. Amém? É a oração de quem está realmente desesperado. E ele ora, e ele vai dizendo aí a Deus, Deus vai mostrando aí, meus irmãos, né, a natureza da oração dele, oração de um desesperado. A gente lê aí também no versículo 2, né, que ele diz: não entres em juízo com o teu servo, porque a tua vista não ajusta nenhum vivente, pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida, tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Então ele começa a falar aqui para Deus o que está acontecendo. Ele diz: Deus, o inimigo está me perseguindo. Ele diz aí no versículo 3, né? O inimigo tem perseguido a minha alma. Ele diz aí: a minha alma está arrojada ou atirada por terra, né? Ele diz aí. E ele diz também, meus irmãos, que ele se sente como se estivesse habitando na escuridão. Olha que situação, gente. O que eu queria que os irmãos fizessem a reflexão hoje é procurar se colocar numa situação assim. Pensa o sujeito desanimado, pensa a pessoa com a alma, significa as emoções, os sentimentos, atirado por terra, e a pessoa se sentia assim como se a luz tivesse apagada aqui. Se a gente tivesse totalmente na escuridão assim. Pois é assim que está se sentindo o rei Davi. A oração dele é essa. Por isso que no versículo 10 que a gente leu, ele diz o seguinte: Senhor, me ensina ou ensina-me a fazer a tua vontade. Porque ele estava confuso naquela hora, fugindo. O filho persegue, pedrada, pessoa praguejando, amaldiçoando ele, descalço,
Os irmãos sabem o que é caminhar descalço, sim ou não, pessoal? Ainda mais a gente que anda sempre de calçado, experimenta botar o pé descalço na pedra aí, a gente sente dor, vai, né, assim, todo mal, é ou não é? Né? Andar descalço não é para qualquer um, a menos que já tenha o pé grosso de andar, mas andar descalço é uma coisa bem dolorosa, que machuca os pés, significa que está desprotegido, significa que qualquer coisinha pode te machucar, te ferir, te cortar. E ele então faz essa oração para Deus, dizendo: Senhor, eu estou confuso, me ensina o que eu devo fazer, qual é a tua vontade, porque eu não sei mais. O Senhor me ungiu, o Senhor me escolheu. Atos capítulo 13 diz que Deus achou a Davi, um homem segundo o seu coração. O Davi sabia que ele era um rei escolhido por Deus, mas agora ele se vê numa situação de fuga, fugiram do próprio filho, deixando para trás o reino, o trono, sabe, mil coisas que acontecem aqui, que faz com que o rei faça uma oração dessa, uma oração de desespero, como muita gente faz também, aquela oração que às vezes no momento da vida a gente diz também: Senhor, me ouve, me atende, me ajuda, me socorre, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor não está vendo. A oração que muitas pessoas têm feito nesses dias, porque eu tenho dito, gente, o Davi aqui, ele realmente enfrentou um inimigo real, um inimigo visível, mas nós hoje, os grandes inimigos da gente, eles são invisíveis. E os grandes inimigos de nós hoje também, do ser humano, da igreja, não são as coisas de fora, mas são as coisas de dentro. O próprio Senhor Jesus disse assim, Marcos capítulo 7, Jesus disse: o que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas é o que sai. Então os grandes males da gente são os tormentos internos, são os conflitos da alma, as culpas, as agonias, as aflições. Esse é o grande mal que nós enfrentamos hoje. Tem a violência urbana, tem os problemas de saúde, de governo, tem mil coisas aí fora, mas o grande drama da pessoa é a sua existência, Meus irmãos, eu entendo isso porque eu vi tantas pessoas, às vezes eu vejo na igreja, por exemplo, nesses anos todos, algumas pessoas, por exemplo, que têm dificuldade em se libertar de um determinado pecado, de um determinado vício, de uma coisa ou outra. Mas eu vejo também que outras, quando elas são curadas por dentro, que elas se libertam facilmente de qualquer vício, de qualquer mal, de qualquer maldição. Eu conheço pessoas, dezenas, mil, que fumam há anos. No momento que dentro dela ela se resolve, ela larga o cigarro na hora. No momento que dentro dela ela se resolve, a existência dela se resolve, ela larga a bebida na hora, larga a prostituição na hora. Qualquer coisa, quando dentro da pessoa é resolvido, ela se resolve por fora. Por isso que Jesus disse: o grande mal da gente não é o que entra, mas é o que sai. Está lá em Marcos, né? É o que sai, é o que está dentro de nós. Quando nós, irmãos, todos vocês aqui que ouvem, que estão na igreja, quando você entender isso aí, mais do que entender, ter consciência e assumir isso, a vida se resolve mais facilmente, em nome de Jesus. Primeiro tem que se resolver cada um de nós. O rei Davi aqui, ele estava enfrentando inimigos, pedradas, porque era o Velho Testamento, fugindo descalço, perseguição, espada, sangue, guerra, tudo real, porque era na velha aliança. Mas o simbolismo disso significa as guerras internas que a gente tem às vezes. Todos nós temos, eu não estou falando de A ou de B, cada um de nós tem os seus conflitos, as suas batalhas, as suas guerras para resolver, os seus temores, os seus medos, os seus fantasmas, que a gente precisa, em nome de Jesus, resolver. Então o rei Davi ora e diz: Senhor, eu estou confuso, eu estou totalmente confuso, porque eu sei que o Senhor me escolheu para ser rei, eu sei que o Senhor me ungiu, eu sei que o Senhor me pôs no trono, mas agora, Deus, vem o inimigo, me persegue a alma, me lança por terra, e esse inimigo, Deus, é o meu filho, e esse inimigo, Deus,
ele me expulsou de casa, e esse inimigo me tirou a coroa, ficou com as minhas mulheres, ficou com o meu trono, meu reino, eu estou fugindo, a maioria ficou com ele, a minoria ficou comigo. E ele então fica todo confuso. Por isso que ele faz a oração do versículo 10, amém, gente? O versículo 10 é um resumo da oração do rei Davi, onde ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade. Amém, gente? Vamos fazer essa oração também? Levanta a sua mão e diga assim comigo: Senhor, me ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. Amém? Então a natureza, se é que a gente pode aprender alguma coisa desse salmo aqui, e eu creio que podemos, a natureza da oração dele é primeiramente humilde. Ele se põe diante de Deus, ele diz: Senhor, me atende, me ouve, me responde. É uma demonstração de humildade, de confiança em Deus, em nome de Jesus. Amém? Essa é a natureza da oração do rei Davi. Depois, no versículo 10, ele ensina uma outra coisa. Ele diz: ensina-me a fazer a tua vontade. A gente sabe que Deus, irmãos, todos nós sabemos, eu creio que você sabe, amém? Que Deus tem muitas vontades. Por exemplo, Deus tem uma vontade que é que ninguém se perca. Isso é vontade de Deus, está escrito. A Bíblia diz que também, lá em João capítulo 6, a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos nós venhamos a conhecer a Deus através de Jesus. Então Deus tem as suas vontades. João 6:29, né? Que a gente conheça a Deus através do Senhor Jesus. A Bíblia diz também que a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 4:23, diz que a vontade de Deus é a nossa santificação. Deus deseja que cada um de nós se santifique. Amém, pessoal? É vontade dele para a nossa vida. Então nós sabemos muitas coisas da vontade do Senhor, que a vontade de Deus é que a gente conheça Jesus. O Timóteo diz que a vontade de Deus é que ninguém se perca. O Tessalonicenses 4 diz que a vontade de Deus é que a gente se santifique. Porém, o Davi não está pedindo isso aqui para Deus. O Davi, ele sabe de tudo isso. O que ele está dizendo aqui: Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade para a minha vida, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Porque Deus, irmãos, nós somos todos irmãos de Cristo aqui, e em Cristo, co-herdeiros com Deus, diz a Bíblia. Estamos aqui crendo no mesmo Deus, no mesmo Cristo, na mesma Bíblia. Porém, cada um de nós, Deus tem vontades diferentes para a nossa vida. Amém, gente? A vontade para a vida da irmã, do irmão, é uma diferente uma da outra. Para a minha é uma. Tem aquelas vontades de Deus que são iguais para todos. Por exemplo, Deus quer que todos nós nos santifiquemos. Amém? Deus quer que todos nós conheçamos a Ele na pessoa do Senhor Jesus. Tudo certo. Mas tem aquelas vontades particulares de Deus para cada pessoa. Aquele norte na vida que é só para mim. Aquela direção que é só para o irmão, para a irmã. Aquela coisa assim que nenhum outro vai trilhar aquele caminho, que é um caminho que Deus preparou para nós, em nome de Jesus, e que nos é ensinado e testificado pelo Espírito Santo. Por isso que o Davi faz essa oração. Ele diz assim: Senhor, eu estou confuso, eu estou desesperado, meu filho me botou para fora de casa, ficou com o trono, ficou com a maioria da cidade, do povo, está seguindo ele e não a mim. Eu achava que eu era o rei, ungido, tal e tal e tal. Então, Deus, eu não sei o que fazer, eu estou perdidão. Eu estou perdidão. Às vezes a gente fica assim, sim ou não, pessoal? Sim ou não? Só eu que fico perdido às vezes? Você não fica? Pastor, eu fico perdidão da vida, eu não sei o que fazer, fico confuso. E a gente precisa às vezes fazer essa oração também. Me ensina, Deus, a fazer a tua vontade, em nome de Jesus. Me ensina, Deus, através do teu Espírito, da tua palavra, qual é a tua vontade para a minha vida. Por que eu falo sempre para vocês, irmãos, que a gente tem que ler a Bíblia, orar, procurar estar nos cultos o máximo que puder, porque Deus vai sempre
nos dando convicções no coração. Quando a gente ora e ouve a palavra de Deus, Deus vai dando convicções para nós. O que são convicções? São certezas. À medida que eu vou ouvindo a palavra de Deus, eu vou tendo certezas no meu coração do que é que Deus quer para mim, do que caminho eu tenho que seguir. Essas certezas vão ficando cada vez mais fortes, cada vez mais claras, cada vez mais nítidas, e aí quando chega a hora eu tomo a decisão, eu pego a direção e eu não erro, porque o meu coração está cheio de certezas, cheio de convicções, que eu fui adquirindo em oração, ouvindo a palavra, meditando, sendo abençoado, sendo ministrado, em nome de Jesus. Amém, gente? Eu fui ministrar agora, fim de semana, em Osasco, e uma cidadezinha do lado ali, Araçariguama. Foi muito bom, foi tudo uma bênção. Graças a Deus, na vida do pastor Adolar, na igreja, que vocês conheceram ele aqui. Foi tudo muito bom. Eu fui ministrar a eles, abençoei eles na medida que Deus me abençoa. Mas também eu fui abençoado. Muitas convicções no meu coração também foram sendo clareadas em nome de Jesus. Muitas coisas Deus vai clareando para a gente, porque você dá e você recebe também. A Bíblia diz que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Você dá, você abençoa, e você também é abençoado em nome de Jesus. Fui tão abençoado quanto eles, eu creio assim, amém? Porque na medida que a gente vai aprendendo, vai conhecendo outros irmãos, outras irmãs, vai vendo a igreja, vai vendo a vida exemplar do pastor de lá, vai vendo muitas coisas boas, a gente também vai sendo enriquecido em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então, Deus vai dando convicções para a gente, e o que o Davi agora está precisando é disso, é justamente isso que ele está orando. Ele diz: Senhor, me atende, me ouve, me responde, eu estou desesperado, eu não sei o que fazer, por favor, Deus, me ensina a tua vontade, porque eu achei que a tua vontade é que eu fosse rei, mas agora eu perdi o trono, eu já estou perdidão, eu já estou confuso. E tem muita gente que fica assim, sabe, confuso porque aconteceu algo que mudou a trajetória, que ele achava que era a trajetória de Deus para a sua vida, e a pessoa diz: agora eu já não sei mais, porque eu achava que era isso, mas agora Deus mudou, eu já não sei mais, estou todo confuso. E só em oração para Deus nos dar as convicções, amém, gente? Diga graças a Deus, diga assim comigo: Deus, me ensina a fazer a tua vontade. Essa é a segunda lição daqui. A primeira é a humildade da oração dele. A segunda é o pedido de direção dele: me ensina a fazer a tua vontade. Uma terceira lição que a gente pode aprender está no mesmo versículo 10. Ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és quem, gente? Como é que é? Vamos ler de novo. Tu és o meu Deus. Olha só, gente, isso aqui é uma certeza que a gente precisa ter, irmãos. Sabe que muitas pessoas hoje elas ficam desesperadas e preocupadas, e às vezes elas não se lembram, se esquecem de que nós temos uma aliança com Deus, pessoal. Que a nossa aliança, ela não é feita com pessoas, ela não é feita com o governo, não é feita comigo, mas a nossa aliança é feita com Deus. E nós sabemos que Deus não muda em nome de Jesus. Amém, pessoal? Deus não muda. O que Deus afirmou, acordou, Ele vai cumprir. Então o Davi está dizendo assim: Senhor, me ensina a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Me ensina a fazer, me mostra a tua vontade, porque tu és fiel. Me mostra a tua vontade, porque o Senhor tem uma aliança comigo. Nós temos uma aliança, eu e o Senhor. Me ensina a fazer a tua vontade, porque o Senhor é fiel e não muda. Me ensina a fazer a tua vontade, porque o Senhor me prometeu, tem promessas para mim. É isso que ele está dizendo. Tu és o meu Deus, o Deus que eu tenho uma aliança em nome de Jesus. Diga glória a Deus, irmãos.
Você tem uma aliança com Deus, irmãos? Todos nós temos uma aliança com Deus. E quando você orar, você não pode esquecer disso. Nenhum de nós pode esquecer a quem nós estamos dirigindo a oração. Nós estamos dirigindo a oração, não é o Papa, não é o sumo sacerdote, não é um sacerdote qualquer. Nós estamos dirigindo a nossa oração àquele que tem uma aliança conosco, aquele que é o nosso Deus, pessoal, aquele que é o nosso Criador, aquele que nos ungiu, que nos separou, que nos abençoou, em nome de Jesus. Diga glória a Deus. É isso aqui que o Davi está querendo dizer: Senhor, o Senhor tem uma aliança comigo, eu não tenho outro Deus além de Ti, eu não tenho outro que eu confie, que eu faça votos, que eu sacrifique, não tem outra pessoa, que eu acenda a vela, que eu faça algum acordo. O Senhor é o meu Deus. Isso aqui é importante, irmãos. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui é até uma redundância, e pode parecer até uma bobagem para vocês, ou até simples demais. Eu também, quando eu li, digo, mas é muito simples isso aqui. Mas também é verdade, irmãos, que às vezes nós esquecemos de quem é Deus. A gente esquece quem é o Senhor às vezes. A gente esquece o tamanho desse Deus, pessoal, que de muitas maneiras e muitos modos já tentaram anular Ele, mas nunca puderam. Já tentaram queimar a palavra dEle, mas nunca conseguiram. Já perseguiram a igreja dEle, nunca conseguiram. Já tentaram matar os profetas, os apóstolos, e cada vez a obra de Deus crescia mais. Esse Deus aí que a gente serve. Aleluia, dê glória a Deus, irmãos. O Davi está dizendo assim: Senhor, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Salvador. Eu tenho uma aliança contigo. É como a gente tem uma aliança de casamento, né? A gente faz votos para aquela pessoa, mas ela também faz com a gente. A gente faz promessas para ela, mas ela também faz promessas para a gente. Com Deus não é diferente. A gente também faz promessas para Ele. Muitas nós quebramos, mas todas que Ele faz para nós, Ele nunca quebra, em nome de Jesus. Ele nunca quebra, porque Ele é o Senhor. Amém, meus irmãos? Diga glória a Deus. Por isso que Ele está fazendo essa oração, e que eu acho que é uma oração boa para nós fazer, quando a gente se sente confuso, quando a gente se sente perdido, em dúvida, com medo, com receios, com preocupações, sabe? E tantas outras coisas que acontecem na nossa vida, que a gente precisa fazer uma oração assim, dizer: Senhor, me ensina a Tua vontade, porque a vontade geral do Senhor eu sei, mas aquela para a minha vida eu não sei. Aquela que o Senhor quer de mim nesse momento, eu estou todo confuso. Eu achei que o Senhor tinha me chamado para uma coisa, mas agora eu estou perdido. Agora eu estou aqui desorientado, fugindo. O pessoal está me apedrejando. Até o meu filho se levantou contra mim, eu nem sei mais o que fazer. A pessoa fica desesperada mesmo e confusa. Amém? Então uma oração dessas, muito simples, que a oração toda aqui, o Salmo 143, todo ele é uma oração, mas ele está resumido no versículo 10. Ensina-me a fazer a Tua vontade, porque Tu és o meu Deus. Amém, gente? Diga graças a Deus. Guia-me o Teu bom Espírito por terreno plano. A oração de um homem desesperado. Poderia ser a oração de uma mulher desesperada. Poderia ser a nossa oração aqui hoje. E quantas vezes a gente já orou assim? Quantas vezes já fiz esse tipo de oração? Dizendo: Deus, não sei não, o Senhor me chamou, o Senhor me abençoou, o Senhor me disse que ia fazer isso, fazer aquilo, mas o negócio está ruim. Não, às vezes, sabe, irmãos, às vezes o que a gente enxerga não é a realidade, ou melhor dizendo, o que a gente enxerga não é o que a gente imagina que Deus prometeu ou o que a gente espera. Não é. Às vezes as circunstâncias são bem diferentes. Né? Paulo entrou num navio para ir para Roma, ele achou que ia para Roma,
mas a Bíblia diz que no meio do caminho veio um temporal, Atos 27, e o navio todo se quebrou, tudo se destruiu, a comida, a fazenda foi jogada fora. Mas aí lá pelo 14º dia, que não vinha sol, nem estrela, nada, um anjo do Senhor aparece ao apóstolo Paulo e diz: Paulo, não te preocupa que tu vai chegar em Roma. E mais, Paulo, todos esses camaradas que estão contigo aí vão se salvar. E a Bíblia diz que 276 pessoas se salvaram. Mesmo que o navio afundou, quebrou, tudo foi a pique, eles se salvaram em tábuas e objetos que flutuavam do navio, e a Bíblia diz que nenhuma das 276 pessoas morreram, porque o anjo do Senhor veio e falou com Paulo e disse: Paulo, ninguém vai morrer. E aí o Paulo fez uma oração dizendo assim, quando foi falar com os marinheiros, que os marinheiros estavam tudo apavorados assim, que nem vocês, tudo cara de apavorado assim. Os marinheiros estavam tudo apavorados com aquele temporal, o navio se quebrando todo, já tinha jogado o peso fora para o navio flutuar. O Paulo foi falar com ele e disse assim: irmãos, o Deus de quem eu sou e de quem eu sirvo esteve comigo essa noite. Foi a oração o que o Paulo disse: o Deus de quem eu sou e de quem eu sirvo. E ele me disse que ninguém vai morrer aqui. Diga glória a Deus. A oração do Paulo, talvez de desespero também, mas ao mesmo tempo a confiança dele. Ele diz: eu tenho um Deus que eu sirvo. Nós temos um Deus, pessoal, que a gente serve, que nunca vai nos abandonar. Você tem uma aliança com Ele em nome de Jesus. Amém, pessoal? Que talvez nem foi feita aqui nesse altar, talvez nem foi feita aqui nessa igreja, mas um dia você fez uma aliança com Deus. E a Ele nós devemos orar e dizer: Senhor, me mostra a Tua vontade, Tu és o meu Deus. E ponto final. Uma oração bem curtinha, mas muito abençoada. Amém? Vamos fazer essa oração também, gente? Amém? Dá um aplauso para Jesus aí. Glória a Deus. Aleluia. Eu queria orar com você. Vamos ficar de pé? Eu vou pedir o Daniel que vem aqui, em nome de Jesus. Eu quero orar com você. O Fabiano também pode vir. Meus irmãos, para um